Muito bem, pessoal que está se preparando para a IBCER, vamos a mais uma aulinha de português, corrigindo mais uma questão da banca IBFC. Olha só, analise os enunciados e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo. Bom, já vamos ler. Antes, lembrando, nós temos um curso de concordância verbal completo. Basta fazer a inscrição aí no link da descrição. Quem ainda não fez, vai lá e faz, vale muito a pena. Olha só, pessoal, olha só a questão. É uma questão de crase. Moça sonhadora que era, adorava ir. Daí pergunta para nós as festas com ou sem crase de casamento com suas primas e amigas. Depois, fiquem atentos, todas as atividades de hoje começarão a partir das 8 horas. Depois, sair para relaxar à noite era algo comum naquele vilarejo que fica a 30 quilômetros da cidade. Bom, olha só, primeiro ponto importante aqui, ó. Quando nós estamos falando em relação à crase, nós temos sempre o seguinte, na regra geral, uma palavra que solicita o a como preposição, e uma outra palavra que solicita o a como artigo definido feminino. A outra palavra que solicita o a como artigo é realmente o substantivo feminino. O substantivo feminino. Então, da união da preposição mais o artigo, nasce a crase. Crase é preposição mais artigo definido feminino. Então, aí nasceu a crase. Bom, como é que funciona isso aí? Existe uma lógica máxima que é assim, ó, a possibilidade para a crase é o substantivo feminino. Quando houver um substantivo feminino para a IBFC, eu ensino assim, troca por um substantivo masculino. Se fosse o CESP, não ensinaria assim, tá? Então, troca por um masculino. Quando eu trocar, poderá dar ao, o ou a. A única combinação que demonstrou preposição mais artigo foi o ao. Aqui, ó, o é só artigo, o a é só preposição. Tá, mas há um ponto muito fundamental em relação a tudo isso. Qual? Eu vou colocar aqui duas frases. Refiro-me a pessoas casadas e refiro-me às pessoas casadas. Tá aqui. Refiro-me a pessoas casadas e às pessoas casadas. O que ocorre verdadeiramente aqui, ó? No primeiro caso, refiro-me a pessoas casadas, é impossível eu pensar na crase. Por quê? Porque crase é preposição mais artigo. E a lógica máxima no português é que o artigo concorda com o substantivo. Como assim? Se eu, porventura, coloco aqui a palavra mesa, o artigo que eu coloco antes é a mesa. Se eu coloco no plural mesas, o artigo vai concordar, as mesas. Então, o que eu estou falando para vocês? Quando a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, é impossível que haja crase. Por quê? Porque falta artigo aqui. Aquela rima da década de 80, singular e plural, crase nem a pau, enfim, funciona, mas a lógica é porque falta o artigo. Quando for plural com plural, daí é normal, refiro-me às pessoas casadas. Então aqui eu posso trocar pessoas, por exemplo, por homens. Se eu colocar homens, vai ficar assim, ó, refiro-me aos homens casados, então eu coloco a crase. Então, singular e plural não, plural com plural, eu faço a troca normal. Então, olha só o que apareceu ali para nós. Moça sonhadora que era, adorava ir, ó. Se eu colocar no singular, adorava ir a festas, é obrigatoriamente sem crase, porque singular e plural falta o artigo. Mas se eu colocar no plural, adorava ir às festas, aí eu vou trocar por, sei lá, cinemas, adorava ir aos cinemas, jogos, adorava ir aos jogos. Aí eu tenho de colocar a crase. Então, ou é sem crase, ou é as com crase.
certo? Então, nota comigo, ó, letra A, o A está sem crase, risquei. Letra C, o A está sem crase, risquei. Letra B, o A no singular está com crase, risquei. Só sabendo a primeira lacuna eu já acertaria. Claro, eu vou resolver toda a questão, mas só para mostrar para vocês que às vezes sabendo um detalhe eu já resolvo a questão. Agora vamos ao próximo. Fiquem atentos, todas as atividades de hoje começarão a partir. Olha aqui, ó, primeiro ponto. Esse a partir, muito no Brasil, nós já vimos o a partir tudo junto, não existe. Já vimos a partir separado com crase, também não existe. Por que não? Porque partir é um verbo. Eu acabei de falar, a possibilidade para que haja a crase é o substantivo feminino. Então, o a partir nada mais é do que uma preposição mais um verbo. A partir é partindo de, a partir de tal hora, partindo de tal hora. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma preposição mais um verbo. Impossível colocarmos crase em a partir. Depois, nós temos assim, ó, saiu para relaxar à noite. Ó, eu vou aqui falar de duas coisas, tá? Deixa eu apagar aqui o a partir. O que ocorre? Ocorre assim, quando a tarde e a noite representarem uma locução adverbial, eu coloco a crase. Muitas vezes o aluno não sabe direito se representa ou não uma locução adverbial, então eu vou facilitar a vida. Quando aparecer a tarde, ou ainda, quando aparecer a noite, eu vou trocar por anoitecer. Trocar o quê? Troca o tarde por anoitecer, troca a noite por anoitecer. E aí? E aí assim, ó, se aparecer ao é porque eu terei de colocar a crase. Ó, ao eu coloco. Se aparecer o, eu não coloco. Tá aqui. Então, à tarde e à noite eu faço isso. Compara comigo aqui, ó. Saímos à tarde e depois saímos durante a tarde. Durante a tarde. Então, saímos à tarde. Se eu colocar anoitecer, eu direi assim, ó, saímos ao anoitecer, crase. Saímos durante a tarde. Se eu colocar anoitecer, eu direi saímos durante o anoitecer, sem crase. Aqui. Ok? Então, ali, nota, nós temos assim, ó, fiquem atentos, todas as atividades de hoje começarão a partir das 8 horas. Sair para relaxar à noite, sair para relaxar ao anoitecer, crase. E lá no final, era algo comum naquele vilarejo que fica a 30 quilômetros. Ali, pessoal, está indicando para nós uma distância. Está indicando para nós uma distância. Fica a 30 quilômetros. É interessante, né? Porque quando nós temos assim, ó, por exemplo, pessoal, fique a 10 metros, fique a 30 metros ou fique a distância de 30 metros. A questão é a seguinte, está indicando distância, mas se a palavra distância não aparecer, nunca tem crase. Então, é fique, aqui eu coloquei mal, deixa eu só arrumar aqui, ó, é fique a 10 metros. A palavra distância não apareceu, não tem crase. Fique a 10 metros, fique a 30 metros. Quando a palavra distância aparecer e ela estiver especificada, aí eu coloco crase. Fique a distância de 30 metros. Então, cuidado. Para eu pensar na crase com a palavra distância, ela tem que estar explícita, tem que aparecer. Então, quando a gente fala obras a 200 metros, não tem crase. Entrada a 1 quilômetro, não tem crase. Obras a distância de 200 metros, crase. Entrada a distância de 1 quilômetro, crase.
Então, cuidado, ali não tem crase. Fica a 30 quilômetros da cidade. Se fosse fica a distância de 30 quilômetros, aí eu colocaria a crase. Muito bem, nós já sabíamos ali, só na primeira lacuna, que o gabarito era letra D de Dinamarca. Valeu, finalizamos por aqui e não esqueçam de fazer a inscrição no nosso curso de concordância verbal. Valeu e até a próxima aula.